hoje, dando continuidade à questão dos arquétipos, nós vamos falar um pouco do mais básico, que é o arquétipo do herói, né? E como compreendê-lo, né? O arquétipo do herói, se a gente for ver psicologicamente falando, ele é a busca da identidade da totalidade do ego, né? Então, o que a gente vê na psicologia, estudando o que os mitos contam, o que a gente usa nas histórias, né? Um processo de crescimento, né? E teoricamente semelhante ao da criança para o adulto. Na verdade, o conceito da jornada do herói, né, é que causa a identificação do público, que busca o crescimento, é exatamente isso, é você se tornar pleno, né, você se tornar um adulto, né? Essencialmente, o ponto do herói, e na verdade isso é muito importante, é que ele tem que mostrar qualidades e defeitos. E esses, é muito engraçado falar nisso, porque, por exemplo, normalmente o herói ele vai ter lá pessoas com ele, né? Então, são seus aliados, né? Então você vai ter o mentor, você vai ter a heroína, você vai ter, né? E esses personagens, na verdade, eles vão ser reflexos do herói, né? Então as qualidades do herói vão estar refletidas nele, assim como os defeitos do herói. E o herói tem que ter defeitos, que essencialmente a função do herói é, durante o processo, se desenvolver e crescer, né, junto com a história. Exatamente esse é amadurecer. Então, por exemplo, um grande exemplo disso, né, que a gente vê já no Star Wars, nós já citamos anteriormente, é que, por exemplo, dentro das 3 histórias da trilogia original, né, o Luke ele começa como um garoto, né, então ele encontra os robôs tiram ele, né, são o elemento que tira ele do lugar que ele está, da situação que ele está, para uma nova situação, né, para ele saindo do lugar comum, né, dele. E ele vai lá e encontra o Obi-Wan é o mentor dele, né, então vai ser com quem ele vai aprender, né, aí de lá ele descobre a princesa que ele tem que, então todos os personagens vão estar sendo vistos e o herói vai ser aquele que vai estar seguindo, né, com eles e fazendo acontecer. Tanto é que ele é quem destrói a Estrela da Morte no final do primeiro filme, né? E se a gente for analisar historicamente, né, cada momento da história, né, tem seu próprio herói. Então, quando a gente fala, por exemplo, Grécia e Roma, né, você tinha tanto humanos, né, como, por exemplo, Ulisses da Odisseia, que inclusive está vendo o filme agora, né, como os semideuses, que era Hércules, e as aventuras dele, que a gente já teve seriado também. Então você vê que como a história se mantém, né? Na Idade Média você tem o conceito de uma coisa mais de fé, de virtude moral. Então você tem as histórias do Rei Arthur, dos seus cavaleiros, né, que também de mexe estão voltando, né, para mostrar que nossas necessidades são sempre cíclicas, né? E atualmente nós temos tanto super-heróis, né, que tem o conceito de justiça, de proteção, como o herói em si, né, que é a pessoa comum, mas que vai mostrar coragem, determinação, altruísmo, né, e que mostra a necessidade da sociedade de ver isso, né? Agora, como esse herói, vamos falar assim, então eu preciso escrever o herói. Vamos imaginar de uma maneira geral, não um super-herói, né? Então, como ele deve ser, né? Ele deve ser, ele deve ter qualidades, né, que o vão ajudar durante a sua jornada, a sua história, e defeitos que vão atrapalhar, vão ajudar seus inimigos. Como a gente falou, né, as qualidades são semelhantes aos aliados e os defeitos
semelhantes aos inimigos, né? E ele vai buscar resolver uma questão, né? E crescer com isso, se tornar adulto, né? Então, a gente já falou de Star Wars, mas se você for ver, por exemplo, nas próprias 3 histórias, né? Na primeira história ele salva a princesa, ele destrói a primeira história da morte, na segunda história ele descobre que o pai dele é o Darth Vader, né? Mostrando por um lado negro, então, que é mostrado nele mesmo durante o treinamento dele, e aí na terceira história você vê que ele salva o pai, e no processo de salvar o pai, que tinha sido corrompido, ele se torna, né, o Jedi, que é o herói completo. Né? Mas como é que, assim, esse é até um problema que a gente vê muito em alguns tipos de personagem, principalmente quando você tem mais de um, né, mais de um tipo de herói. E como o herói não deve ser, né? Ele não deve ser perfeito, ele não deve ser chato, né? Não deve ser aquele personagem que fica dando lição de moral nos outros a cada ação, né? Então, por exemplo, em quadrinhos nós temos 2 figuras clássicas disso, são o Reed Richards, né? Não devemos, não podemos. E o Cíclope dos X-Men, que ninguém gosta, né? Então é o ponto. Pelo que o herói deve passar na história. Né? Então ele deve sair da sua zona de conforto, né? Buscar o crescimento, a mudança, né? Através da jornada. Né? Então, e é exatamente esse o ponto. E quando você cria o personagem, você tem que fazer aquela ficha, nós já falamos isso mais uma vez sobre a criação de personagem, né? Que deve ter tanto qualidades, né, como defeitos. Então, por exemplo, impaciência, perfeccionismo, egoísmo, teimosia. Mas tomando cuidado porque o herói não pode ceder a esses defeitos. Né? Ele deve identificar o que ele está fazendo. Então, ele até pode fazer para não ser assim, poxa, ele às vezes cede um pouco aos defeitos, como a gente, o leitor até se identifica com isso, né? Mas ele não pode se deixar levar por eles, né? Então, no último minuto ele identifica que ele está e ele foge no processo de crescimento, que é o que inspira a gente, né? Como eu falei, a ideia é inspirar o leitor, né? É promover os valores, né? Então a gente fala de coragem, altruísmo, justiça, né? É a representação da luta, né, contra os desafios que ele vai encontrar, que vão ser sempre semelhantes aos desafios que nós encontramos na nossa vida, né? Sua devida, evidente, com sua devida proporção, né? As injustiças, então você vê que aí você sente a empatia, né? E mostrar que as ações do herói, né, que as ações individuais podem fazer a diferença na história, né? Que na verdade é o que elas fazem. O herói chega no final mostrando que ele pode. E esse é o ponto do herói, da essência do herói, que você tem que saber, né? Você tem que conhecer, evidentemente, está sendo só uma prévia bem curta, né, sobre esse arquétipo, mas então, evidentemente, procure mais, busque mais, a gente está só falando como assim, né? E se você gostou, deixe seu like, comente que tipo de herói você curte, né? Já falar de outros tipos do arquétipo, como já falou do anti-herói, por exemplo. Eu já falar dele. Como eu já falou do Trickster, eu já falar do anti-herói, que é um pouco diferente do arquétipo do herói. Repasse para o seu amigo, né? A gente está sempre querendo ajudar a desenvolver a literatura aqui no Brasil, né? E conheça os nossos livros. Nós temos livros de policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, né? Noveletas de terror com vampiros, fantasmas, bruxaria, né? Terror com humor, com zumbis, fantasia medieval, né? Cavaleiro. Então,
Vou deixar todos eles no primeiro comentário fixado, né? Se você quiser falar, é só entrar em contato conosco. E a gente envia e a gente faz o pagamento. É isso, espero que você tenha curtido.